paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, e a todos os que irão ouvir as palavras que o Senhor nos dará nessa manhã, através da sua palavra. Eu, presbítero Walter, mais uma vez, nessa manhã, agradecendo a Deus pela minha vida, pela tua vida, agradecendo a Deus pela nossa existência. Quero que você nessa manhã reflita nas palavras em que irão ser lidas e peço ao Senhor que me ajude a falar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos. Quero saber como você está, se você está feliz, se você está bem, se você está alegre, se você está sendo grato a Deus por tudo que Ele tem lhe proporcionado, por tudo que Ele tem lhe dado. Ah, mas o Senhor não me deu nada, eu trabalhei. Mas se Ele não tivesse tido misericórdia de você e tivesse te dado saúde, porque o teu dinheiro, teu ouro, tua prata, não compra a tua saúde, porque todos os teus bens não compram a tua saúde. Sim, Deus, por misericórdia e compaixão, nos dá mais um dia de vida. Se dinheiro trouxesse vida, ninguém que tem dinheiro morreria de tantos mal. Quando Deus não quer, não tem dinheiro que resolva. Não é o dinheiro que resolve, mas sim a misericórdia de Deus e a compaixão, porque Ele ainda quer ouvir da tua boca, você confessando o nome dEle e fazendo aliança com Ele, para que os teus dias sejam prolongados sobre a terra. Não adianta você bater no peito, dizer que não acredita, dizer que não crê, porque uma coisa eu te falo, se você acreditar, Ele é Deus, permanente, permanece, sempre foi, sempre será, e se você não acreditar, Ele vai continuar sendo. Se você acreditar, Ele continua sendo. Você queira ou que não, Ele continua sendo. E você só está vivo porque Ele quer. Você só tem porque Ele quer. Você só consegue porque Ele quer. Tudo. Não cai uma folha no chão, um pingo d'água, se não for Ele que ordene. Todas as coisas foram feitas por Ele tudo. E a Ele toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor. Não adianta. Não se apegue a palavras dizer, Deus de crente, Deus de evangélico, Deus de não sei o quê, religião de não sei o quê. Religião não te salva. Ser cristão é algo que já nasce dentro de você. Agora você que vai escolher de que maneira, de que forma você quer viver a sua vida. Que só existe dois caminhos, o do bem e o do mal. Tu escolhe aquilo que você acha que
deverá seguir. Deus não vai interromper na tua escolha, mas, porém, quem escolher está ao lado do Mestre, mesmo que morra, mas morre e espera o dia da ressurreição para a honra e glória do nome do Senhor. Riqueza, dinheiro, ouro, prata, diamante, não traz felicidade. Ajuda você a reviver, mas não te traz felicidade. A felicidade se encontra em Cristo Jesus. Essa é a felicidade. Teu dinheiro, tua prata, teu ouro, teu diamante, não vai fazer-te escapar da justiça de Deus, de estar na presença dele. Todo joelho se dobrará na sua presença. Toda língua confessará o seu nome. Não esquece que Deus é o tudo, é o dominador, enviou seu Filho para ser o libertador. Ele é o libertador. Ele é quem nos liberta de todo mal. E a coisa está ficando cada vez mais pior. Eu estava olhando aqui no livro de Mateus, uma parte que fala sobre as profecias que está se cumprindo cada momento, cada dia, cada momento está se cumprindo as Escrituras. Jesus, ele nos dá o entendimento para compreender as palavras em que foi escrita como aqui no livro de Mateus, no capítulo, você vai encontrar, eu não vou ler para não tomar tempo, mas você vai encontrar falando sobre todas essas coisas que está acontecendo e vai acontecer no mundo inteiro. No capítulo 24, a partir do versículo 15 em diante, que fala a respeito de todas essas coisas a qual está acontecendo. Que diz assim, o primeiro versículo, quando, pois, vindes que a desolação está acontecendo, a desolação de que falou o profeta Daniel. Começa por essa parte da profecia de que foi escrita. E você vai ler até o 28 e você vai ver que tudo que está acontecendo está na Bíblia Sagrada, escrito. Mas o povo, nós não estamos dando atenção e não estamos nem aí para se chegar até o Criador. Eu poderia estar agora deitado, dormindo na cama, bem enroladinho, que está um pouco frio, mas Deus me incomoda para trazer para você algo da parte do Senhor.
e junto com você, te convidar para orar agora de manhã, para que o teu dia seja abençoado, para que o teu dia seja cheio de graça. Falo mais uma vez, desde os meus 17 anos, que eu sigo os passos de Jesus, porém estava seguindo ao contrário do que diz a palavra. Com credencial de ministérios feitos pelos homens, a qual muitos nos dias de hoje prega o que não vive, fala, mas não cumpre. Vive de hipocrisia, a qual Jesus falou naquela época. Esses homens usam suas vestes longas, uma cinta larga na sua cintura, para ser visto, faz fechos grandes, molhos grandes, fechos grandes, fardos, e coloca nos ombros dos outros enquanto eles não movem um dedo. Hoje se encontra no meio dos pastores. Você não vê esses homens pregando nas ruas, sabe por quê? Porque eles são famosos, têm dinheiro, têm medo de ser assaltado. Todos eles andam com 2, 3, 4, 5, 6 segurança. Para mim, isso é indústria. A missão de Cristo foi essa aí, de pregar o Evangelho antes de subir ao Pai, antes de ir. Chamou os discípulos e disse: Ide, você está no Ide de Jesus? Ou você só prega para os que já foram achados, os que já foram comprados? Dentro de 4 paredes, olhando para a vida e para os defeitos um do outro, não olha para o teu defeito e tua falha. Porque nós todos somos falhos, todos nós erramos e pecamos. Somos pecadores remidos, mas somos pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é santo. Santo só Deus, o Filho e o Espírito Santo. E os anjos são santos. Mas nós somos pecadores. Sim, somos remidos, mas somos pecadores. Continuamos sendo pecadores. Remidos, mas somos pecadores. Continuamos. E erramos muito. Por isso que eu falo para vocês, temos que nos policiar antes de julgar, antes de falar mal de alguém que está errando. Vamos nos policiar para depois não ser pego fazendo a mesma coisa que aquela pessoa faz. Vigiar. Amém? Quero orar por você e orar com você. Eu formei e criei esse canal. Não foi para enriquecer. Se lá na frente Deus tiver misericórdia e eu ganhar alguma coisa, eu quero investir naquelas pessoas que sofrem, naquelas pessoas que precisam, naquelas pessoas que necessitam de ouvir a palavra do Senhor. Comprei uma caixinha pequenininha, falta comprar os microfones, não tive condições ainda. Parece, a caixinha custou 100 e poucos reais. Falta os microfones, mas eu creio que Deus vai me dar condições. E não estou falando isso para alguém se compadecer e dizer, não, vamos dar fazer para o presbítero comprar. Não. É porque eu espero no Senhor
que Ele vai me dar condições e eu vou comprar a caixinha para glorificar os fones, que a caixinha eu já comprei. Demorou, mas comprei. Mas tão barato, presbítero. Você diz, agora foi porque foi agora. Eu não compro fiado. Nem aplauso, nem a prestação, nem fiado, nem nada. Eu só como aquilo que der para eu comer. E só possuo o que der para eu possuir. Nem quero pedir nada emprestado. Amém? Deus é bom, misericordioso. Vamos orar? Ora comigo. Querido e eterno Deus, meu Pai, nosso Pai, graças te dou, Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia, por enviar o teu Filho Jesus Cristo para padecer na cruz, pelos teus filhos, pelas tuas filhas do mundo inteiro. Pai, nesse momento, eu quero te pedir, Senhor, encarecidamente, eu sei que todas essas coisas é cumprimento da tua palavra, mas quantos inocentes estão perdendo a vida, estão sendo ceifadas as suas vidas, sem ouvir a real verdade da tua palavra. Nos ensina a andar conforme a tua palavra, mostrando ao mundo que o Senhor permanece sendo o mesmo Senhor. O mesmo Senhor. Deus, nesse momento, envia os anjos para proteger os teus filhos e filhas que estão saindo dos seus lares para ir trabalhar, outros que estão chegando, outros que estão viajando, outros que estão, Senhor, fazendo a sua correria para ganhar o pão de cada dia. Protege os teus filhos do mundo inteiro, as famílias, os filhos e filhas. Que ele seja, Senhor, abençoado. Em nome do teu Filho amado Jesus, te pedimos e oramos. Amém. Amém, meu amado? Aqui está escrito na palavra do Senhor no capítulo 26, versículo 36 de Mateus. O livro de Mateus. Diz assim: E então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsema e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro, que era o mais chegado de Jesus, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto e orou, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vocês estão entendendo
a leitura? Então, sim. Muitas das vezes, nós pedimos as coisas a Deus e queremos de nossa forma. Mas o próprio Jesus diz aqui na sua palavra, e disse-lhe, Jesus diz aqui na sua palavra, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele diz aqui, ó, meu Pai, se é possível, passa-te de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vocês estão entendendo? Angústia e tristeza também Jesus sentiu quando ele leva os discípulos. Ele diz assim, e disse-lhe, e então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza e até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Quer dizer, Jesus sentiu as mesmas coisas que nós sentimos: tristeza, angústia, dor, agonia. Tudo que nós sentimos, Jesus sentiu. Ele veio para realizar algo que nós nunca conseguiríamos ou que conseguiremos. Passar por todas essas coisas, e ele diz ao Pai, se possível, passa-te de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. É esse ponto que nós temos que entender, que nós temos que pedir nas nossas vidas, para Deus fazer a vontade dele, não a minha nem a sua. Porque a nossa vontade é diferente da de Deus. Nosso desejo é diferente do desejo daquilo que Deus quer para conosco. E então, e voltando para os seus discípulos, o achou os adormecido e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste velar comigo. Essa parte é onde eu quero dizer para você que nem um momento, quando você se acorda de manhã, tantas pessoas, às vezes, que diz que acredita no Senhor, que diz que serve ao Senhor, mas empina o nariz, endurece o cangote e diz, eu vou fazer isso, não pede permissão ao Senhor para fazer, nem pede para o Senhor ajudar. Só diz, eu vou fazer. Jesus, ele chega e fala para os seus discípulos. Então, nem uma hora poderás velar comigo. A importância de ser um servo fiel é saber e entender que nós não damos um passo sem ele permitir. Tudo que nós formos fazermos, temos que pedir
a permissão do Senhor. E aqui vem o versículo que eu, outro dia, tentando lembrar, agora sim eu encontrei nessa leitura. Ele diz assim, para vocês entenderem o que nós somos. Jesus diz assim, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui, ele está falando de todos nós, todos os seres humanos da face da terra. Nós temos esse desejo da carne, que não adianta dizer que não peca. O espírito é forte, mas a carne é fraca, atenta para as coisas do mundo. Então nós temos que ser vigilantes, nós temos que vigiar em tudo que vamos fazer. E pelo amor de Deus, povo que diz que são evangélicos, povo que diz que são cristãos, atenta para a palavra de Deus. Você acha que você, brigando por homens políticos, vamos logo abrir o verbo político, brigando com seu irmão por causa de político, brigando com sua família por causa de político, pastores expulsando os membros da congregação por causa de política, se corrompendo, se vendendo por um cargo, por um filho, por uma filha, para ele mesmo, por propina, por ouro, por prata. Gente, vigia. É isso que eu quero dizer, ó, vigiai e orai. Se nós não vigiar, nós vamos permanecer errando. E muito, vigia. E nisto, e indo, segunda vez, orou, dizendo, Pai, meu, dizendo, Pai, meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Olha, o próprio Jesus, gente, ele está nos dizendo aqui que é a vontade de Deus que prevalece. Ele era o Filho. E para melhor vocês, às vezes, pode até se dar um nó na nossa mente, mas ele era Deus. Ele também era Deus. Porque ele diz na sua palavra, eu e meu Pai somos um. Mas ele aqui, para mostrar para nós, ele diz, faça-se a tua vontade. E voltando-se outra vez, adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Quer dizer, ele voltando outra vez, o encontrou de novo os discípulos adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus permaneceu falando com o Pai
as mesmas palavras que no começo. Então você e eu temos que entender que nós precisamos vigiar, se policiar. Nós temos que nos policiar, nós mesmos, antes de querer corrigir os outros. A palavra policiar também se fala se corrigir, ou corrigir os outros. Eu sou analfabeto, mas Deus tem me ensinado. E a palavra que eu quero deixar, o versículo-chave de toda essa leitura, para não ficar muito longo, depois você prossegue até o versículo 16. Até o versículo 16. Mas o chave é esse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Vigiai. Vigia. E para encerrar, João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Para Ele, com Ele, para Ele, seja toda honra e toda adoração. Que Deus abençoe. Que a graça e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.